Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 37ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem presenças nos terminais eletrônicos. Passamos para o pequeno expediente. A oradores inscritos. Com a palavra o vereador delegado Mesquita. Ele vem na sequência. Geleia Protetor, tem a palavra. Tá bonito hoje, hein, vereador? Depois. Não é, não. Ah, desculpa, era mesmo. Não, eu sei, ô vereador. Desculpa, vereador. Eu não enxerguei aqui. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Janete, depois do delegado. Eu vou começar a falar. Tá bom, tá bom. Eu vou ter que começar a falar agora. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Câmara, os que estão aqui presentes, as vereadoras e os vereadores, à mesa. Hoje eu gostaria de falar sobre um problema gravíssimo que é a questão do inverno. O inverno chegou dia 20 à noite e hoje foi uma das manhãs ou madrugadas mais frias. Então, é muito importante, e aí eu peço a atenção do presidente e de todos que estão aqui, para essa questão, que é uma questão de assistência social. Segundo o padre Paulão, que faz a pastoral de rua, nós temos aproximadamente 2.000 pessoas em situação de rua. Porém, infelizmente, eu gostaria de dizer que a forma como alguns fiscais ou pessoas que deveriam zelar pela vida das pessoas atuam frente a esses moradores de rua é simplesmente vergonhoso. Porque se eles estão na praça, o que fazem? Vêm com um jato de água e molha tudo. Depois dizem, olha, você dá o cobertor e eles deixam jogado. Não é bem assim a verdade, né? Então, nós precisamos de conversar, e eu vou conversar com o secretário Henrique da Assistência Social, no sentido de dar apoio a esses moradores de rua. Eles tomam café e o almoço nos restaurantes populares e, à noite, várias entidades distribuem o alimento. Porém, eu quero falar com você que está nos assistindo. Nesse momento, a pastoral de rua ou quem atende as pessoas de rua estão precisando de toucas e de meias. Roupas eles já ganharam. Então, presidente e Geraldo Celestino, os moradores de rua, nesse momento, estão precisando de toucas. Eu estou aqui com esse turbante porque o frio estava tão grande hoje de manhã. Então, os moradores de rua ou as pessoas em situação de rua estão precisando de meias e toucas. Se você mora na região do Cumbica, pode deixar lá na igreja de Santa Rita de Cássia. Se quiserem deixar na Casa do Mandato, que fica a rua Túlio Brancaleone 192, no centro, também estamos recebendo principalmente roupas de frio, toucas e meias. Para concluir, senhor presidente,
eu gostaria de agradecer, e aí a situação é bom que anote, eu sou sempre muito bem atendida na UBS da Tranquilidade. Eu sou usuária SUS, não tenho convênio, não. E sempre tem médico, atendimento muito importante. Mas qual o problema hoje da UBS Tranquilidade? Assim como o Marcos Freire, que está fechado, a farmácia, assim como o SECAP, que está fechada a farmácia, todos os usuários SUS vão para a Tranquilidade. E, infelizmente, desde o fim do ano, tiraram uma tenda que as pessoas ficavam esperando na fila da farmácia ou mesmo para o atendimento a vacinas e tudo mais. Por isso, é urgente que se retorne a tenda para que os usuários SUS não fiquem ao vento, ao sol, à chuva. Isso é respeito. E o SUS é para todos e nós temos que ter equipamentos que dê condições de bom atendimento à população. Com a palavra, o vereador delegado Mesquita. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Boa tarde a todos os presentes, público que nos acompanha na TV Câmara. Quero fazer algumas menções importantes aqui de presenças ilustres que nós temos aqui nesse plenário na data de hoje. Mencionar novamente a presença do vereador Osés Martins, lá de Várzea Paulista, o seu assessor Matheus Cidade, acompanhando, nos prestigiando aqui com a presença. A presença também do senhor José Aparecido Vilodres, que está aqui presente, acompanhado do capitão Salim, da Rota, e demais policiais militares da Rota, Cavalaria, Choque aqui. É uma honra muito grande para essa casa tê-los aqui nesse momento e com esse objetivo de prestar homenagem ao sargento Rafael Vilodres, que será feito no momento oportuno da sessão. Sejam muito bem-vindos e uma honra muito grande para nós estar aqui e recebam nossos respeitos. Mas hoje eu queria relatar aqui aos senhores sobre uma fiscalização que eu fiz ontem, depois de algumas denúncias que eu recebi por meio de moradores lá do condomínio Bem Viver, que fica localizado lá na Avenida Papa João Paulo, região do Jardim Presidente Dutra, sobre um terreno localizado ao lado da região, ali ao lado do condomínio. E fui lá, nesse terreno, localizado ali na Avenida Papa João Paulo, que é um terreno, uma área pública, uma área que pertence à prefeitura. Cheguei lá. No momento que chego lá, encontro a seguinte situação. De cara, a gente via ali várias vans estacionadas no terreno e um indivíduo tinha acabado de estacionar a van. Ao sair, indago para ele: o senhor está estacionando aqui? O senhor sabe que essa área é pública? Não, aqui eu posso parar porque eu pago aqui um aluguel para o senhor X, que é o borracheiro aqui da frente, que administra, entre aspas, essa área. Pois bem, cerca ali de umas 30 vans. Entrei na área, imóvel público, portanto, temos a prerrogativa, o dever de fiscalizar. E nessa área, esse terreno de aproximadamente 5 mil metros, o que eu encontro? Diversos carros desmanchados, sem placa, sem motor, provavelmente, talvez, possivelmente, produtos de crime. Muito lixo acumulado, pneus acumulando água para a criação de mosquito da dengue. E uma verdadeira fazendinha ali. Ali tinha cavalo, tinha bode, deve ter ainda, porque acho que ainda não retiraram. Quem quiser ir lá constatar em loco, tem bode, cabra, porco. Lembrando que a criação de porco em área urbana em Guarulhos não é permitida. É galinha, gato, tudo que vocês puderem imaginar, e em situação de maus tratos, mais grave ainda. Tudo isso, senhoras e senhores, acontecendo em área pública municipal, patrimônio da cidade de Guarulhos, do povo guarulhense. Pois bem, permaneci no local, fiz as constatações devidas, imediatamente acionei a Guarda Civil Municipal, que compareceu ao local,
depois de algum tempo. Quero agradecer, secretário Coronel Hélio, e fez lá as constatações, e a partir de agora a gente vai acompanhar a tomada de providências por parte dos órgãos públicos municipais para retirar essas irregularidades de lá e buscar as devidas responsabilidades. Então é isso, senhores. Essa é a realidade que a gente encontra, segue encontrando na nossa cidade, fruto aí, herança de gestões passadas que não se preocuparam com a lei e com a ordem na cidade de Guarulhos. E eu sigo e vou seguir fazendo essas fiscalizações nos 4 cantos de Guarulhos. Quero deixar bem claro aqui, vou seguir atuando como vereador ou como policial, sempre que encontrar uma situação de irregularidade, de ilícito civil, administrativo ou criminal, e vou atuar, custe o que custar, até porque vou lembrar, inclusive, aqui, do artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o policial deve, e qualquer um do povo pode, prender e intervir em situação de flagrante delito. Isso é um artigo que a gente precisa lembrar. Então, todos aqui, cidadãos, podem e devem, se necessário, atuar quando se depararem com uma situação de flagrante delito. E eu vou atuar, sim, sempre que encontrar com uma situação de crime aqui em Guarulhos, vou seguir fazendo a minha parte. Agora, o que a gente percebe é que isso acaba incomodando alguns. Incomoda. E aí a gente se depara com fake news promovida por órgãos que não vou chamar de imprensa, porque não merecem ser chamados de imprensas, são blogs radioativos, são mídias de aluguel que se prostituem a serviço de interesses políticos para fazer fake news e manchar reputações. Mas o povo está ciente, o povo está vendo e não está mais caindo nessa para desespero de muitos. Para concluir, e eu vereador, vou seguir fazendo a minha parte, a minha atuação estritamente dentro da ética, da legalidade. Todas as minhas postagens em rede social, dentro da ética e da legalidade, absolutamente verdadeiras e idôneas. Os materiais estão lá para quem quiser ver. O objetivo das minhas postagens é sim divulgar o meu trabalho, mas além disso é denunciar, é chamar a atenção das pessoas e também servir como provas judiciais. Todas as informações, todas as postagens que eu tenho prova daquilo que eu faço e vou seguir fazendo. E quem acusar e quem destilar fake news, seja de onde for, seja da imprensa, do meio político, vai ter que se explicar, e se não se explicar, vai ser responsabilizado. Por fim, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui me deixar à disposição de todos vocês, vereadores e vereadoras, para que a gente possa, nesse segundo semestre, pós-recesso, caminhar juntos. Eu estou à disposição de vocês, Guto, Biriba, Janete, Karina, Maurício, nos seus devidos redutos, nas suas devidas pautas, para que a gente possa colaborar. Eu quero colaborar, eu quero caminhar, ainda que eu não apareça, vereador, não tem problema, não preciso de 10 crédito, eu minutos quero pro fazer senhor. o bem pela cidade. Desculpa, senhor presidente. Já passou, chefe. E que tenhamos excelente recesso Vossa e que um Excelência segundo semestre muito produtivo. exagerando. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Lei e ordem, Guarulhos. Obrigado, vereador. A gente tem uma condescendência, claro, agora não dá para... Tem outros vereadores para falar. Não, o senhor está Tem razão. O desculpado. senhor tem razão. E com a palavra, Geleia Protetor. Boa tarde, Karina. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra presente aqui nessa casa. Bem, eu vim a essa tribuna hoje convidar todos que amanhã o presidente da Associação Comercial, Silvio Alves, o Silvio do X, vai estar dando uma grande entrevista amanhã, em toda a mídia, falando sobre a economia do país, daí a economia também de Guarulhos, né, para desenvolver, trazer mais o mercado de trabalho para Guarulhos. Então o Silvio é um grande empresário da cidade, um cara que vem cada dia mais criando emprego para a cidade, um cara que vem contribuindo bastante com imposto para a cidade, trazendo muito imposto para a cidade, através de recursos, né, através de empregos que o Silvio acaba girando aqui na cidade, né? Então o Silvio é um grande empresário da cidade, eu tenho orgulho de ter ele como amigo, como irmão, não só o Silvio, como todo o seu irmão, né? Seus irmãos, né? Então eu tenho orgulho dessa família,
de ver que eles começaram pequeno na cidade e hoje se transformaram no que se transformaram a rede de supermercado X. Então é um orgulho muito grande que eu tenho dessas pessoas, de ter eles no meu hall de amizade e agradecer sempre o Silvio pelo apoio que ele deu à minha campanha, no qual eu fui eleito. Cheguei aqui com 9.481 votos, no qual eu agradeço muito ele por isso, porque ele foi um cara guerreiro na campanha, um cara que foi na rua comigo, pediu voto a voto. Então é muita gratidão que eu tenho à família do Silvio, é a lealdade que eu vou carregar pelo resto da vida. E Deus quiser, assim Deus permitir, for a vontade de Deus, a gente tem outros planos, e eu tenho certeza que esse plano vai dar certo, no próximo ano, estaremos de novo na luta, e com apoio ao meu grande irmão Silvio Alves, E aproveitar aqui, gente, tem alguns minutos ainda, vá pedir desculpa para a vereadora Janete, porque eu tenho um dia que eu acabei aqui me exaltando e falei uma palavra que a vereadora Janete não gosta de bicho. A vereadora Janete é uma grande protetora, e a vereadora Janete tem um projeto de lei muito lindo aqui na casa. Esse projeto de lei tem que ser aprovado, porque é o projeto de lei segunda-feira sem carne. Então, esse projeto de lei é da vereadora Janete. Esse projeto de lei, vereadora, a senhora pode contar comigo. Esse projeto de lei, vamos conversar agora com o presidente, vendo onde está esse projeto de lei, já para colocar em votação, vereadora, que esse projeto de lei tem que ser aprovado, porque é um projeto de lei que cuida não só do bicho, mas como também do meio ambiente. Então, ele caminha junto, Então, esse projeto de lei tem que ser aprovado. Eu quero parabenizar a vereadora Janete por esse projeto de lei que é sensacional. Eu posso dizer, vereadora Janete, que esse projeto de lei, segunda-feira sem carne, é um dos melhores projetos que eu já vi nessa casa. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto de lei. E é isso aí, presidente. E eu vou ficando por aqui, só falando o seguinte, que o meu partido está bombando, hein? Meu partido está bombando, o Guto tem que ficar agora. Me falaram o seguinte, que o Guto vai ser o único representante do partido dele que tem mandato na cidade. No Brasil, não, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o Guto será o único representante do partido dele que tem mandato, hein? Atentarem bem! Atentarem bem, hein, Guto? E as portas do meu partido tá, aberta. E seja bem-vindo. Quem quiser vir mais, pode vir, tá? Só tem que agora tomar cuidado, Guto? Vindo muita gente pro meu partido, eu pergunto assim, será que vai ter legenda para todo mundo no meu partido? Tá ficando difícil, então pode vir. O Biriba quer vir agora. Seja bem-vindo, Biriba. Estadual também, Seja bem-vindo, Biriba, ao PSD. Só que, parabéns, viu, Guto? Ô, Clebinho, você quer? O Clebinho quer ser, viu, presidente? O Clebinho acabou de ver que ele não vai ter legenda no PL, falaram para ele, então ele já está querendo vir pro PSD. Seja bem-vindo, Clebinho, no PSD também, Clebinho. É isso aí, presidente. Com a palavra, o vereador Guto Tavares. Janete, eu como carne na segunda, não dá. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde à imprensa, mais uma vez presente aqui cobrindo a sessão, aos demais colegas vereadores, à população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vejo aqui muitas autoridades policiais, mais cedo tivemos audiência pública aqui nessa casa, uma audiência pública muito importante na qual debateu esse tema relevante para a sociedade, onde a gente pôde ver, vereadora Fernanda Curti, aqueles que pensam a segurança pública para valer, aqueles que só querem lacrar em rede social, fazer aqueles discursos que não levam a nada a lugar nenhum, só para ter like lá na rede social, e usar esse tema que é a segurança pública, que é muito importante, apenas para se eleger, porque de fato solução não traz nenhuma. Mas enfim, esse é um tema que eu posso voltar num outro momento daqui a pouco, mas o que me traz aqui a essa tribuna nesse momento é a gente repercutir aqui uma reunião que aconteceu ontem lá no Paço Municipal, onde o prefeito Lucas Sanches e o secretário de governo Santiago receberam 11 entidades sindicais, receberam presidentes de 11 sindicatos
Para quê? Para fazer um diálogo. Por quê? A gente entende que quando um governo vence uma eleição, ele trabalha para implementar a sua agenda, que é a agenda vencedora. E isso é legítimo. Mas é importante que um governo tenha sensibilidade para dialogar com os demais setores da sociedade, pensando no bem da sociedade. E é por isso que eu preciso vir aqui a essa tribuna parabenizar o prefeito Lucas, o secretário Santiago e as 11 entidades sindicais que sentaram à mesa ontem para dialogar, para encontrar um melhor caminho para poder promover a geração de emprego e o desenvolvimento econômico aqui na cidade de Guarulhos. Isso mostra maturidade política, coisa que a gente não viu 8 anos do governo anterior, que é sentar à mesa e fazer política com P maiúsculo. Então, um governo que se fortalece pelo diálogo, ele é sempre respeitado. E é isso que a gente tem percebido desse atual governo. A gente não vai concordar com tudo, mas vai concordar com as coisas que são boas para a cidade e dessa forma a gente vai caminhar junto, de mãos dadas com a verdade que tem que prevalecer. Então, mencionar aqui os metalúrgicos de Guarulhos, os gráficos, os químicos, servidores públicos, os têxteis, os vestuários, alimentação, condutores, o CIEMAC, os sindifícios e os beneficentes que tiveram presentes nessa reunião, trazendo as suas pautas, que são pautas, como eu já disse, para o fortalecimento da indústria, do comércio, da geração de emprego na cidade, que é isso também que vai ajudar a combater a pobreza e a miséria. São ignorantes aqueles que não respeitam os sindicatos. Eu, como jornalista, em diversos momentos, entrevistei tanto, por exemplo, o Colim, que representa as indústrias da cidade de Guarulhos, quanto o Cabeça, que representa os metalúrgicos. E ambos, civilizados que são, sentam à mesa e cada um defende a sua pauta. É assim que a gente promove o debate público de qualidade na cidade de Guarulhos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma região industrial na cidade muito importante, que é a Cumbica, cidade satélite, que está precisando de um olhar do poder público, um olhar para valer do governo, não só para fazer média. Olha ali, quantas fábricas nós já perdemos na cidade de Guarulhos nos últimos anos. Ontem, os sindicatos entregaram ao prefeito um documento que traz inúmeros dados. Por exemplo, em 2021, 17 bilhões do PIB de Guarulhos foi promovido pela indústria aqui na nossa cidade. O nível salarial, o vereador Geraldo Celestino, líder do governo nessa casa, o nível salarial na indústria é maior. O nível salarial médio na indústria é R$ 4.471. Isso faz com que o trabalhador ganhe um salário melhor, possa consumir melhor na cidade, com isso consegue promover uma educação melhor para seus filhos, consumir mais, movimentar o comércio e demais setores da sociedade. Mas tem um dado preocupante. De 2010 para cá, a indústria em Guarulhos perdeu mais de 17 mil empregos no município, porque as fábricas muitas vezes vão para outros lugares. Por quê? Porque falta um olhar especial do governo para esse setor que é tão importante, que é a indústria, a geração de emprego no município. De que maneira? Você promovendo a zeladoria do município, promovendo mais segurança pública, promovendo melhor mobilidade urbana, porque às vezes o cara tem uma fábrica lá no Fundão de Pimentas, Cumbica, Bom Sucesso, para a trabalhadora chegar até aquele local é muito complicado. Então, o empresário, na hora de fazer um investimento milionário ou bilionário, ele acaba migrando para outro município. E aí a gente sentiu do prefeito Lucas Sanches, do governo Santiago e das demais secretarias dessa cidade, essa atenção especial, porque essa é uma pauta que nos une os sindicatos, une a esquerda, une a direita, que é a geração de emprego, que é a promoção de uma cidade com mais qualidade de vida. Então, deixo registrado aqui esse marco histórico que mostra uma diferença tênue desse atual governo com os governos que passaram, especialmente o último, que é o diálogo e o respeito. O que dá para fazer, a gente vai fazer junto, o que não dá, não será possível, também joga limpo, e é dessa forma que a gente progride para a nossa cidade de Guarulhos crescer. Muito obrigado, presidente, uma boa sessão a todos nós. E com a palavra, o vereador Leandro Dourado. Boa tarde a todos e a todas, a todo o público presente. Vim essa tribuna, me inscrevi na tribuna hoje para abordar alguns assuntos, falar sobre o quinquenário do ginásio da Ponte Grande, Ia falar também de uma ida minha, que é com membros do meu partido para Brasília, para a gente buscar recursos para a cidade de Guarulhos, mas no decorrer da sessão eu volto aqui para abordar esses assuntos, Porém, prestei atenção atentamente que a fala do vereador delegado Mesquita, onde no fim ele tem a fala até um pouco, ao meu
meu ver, um pouco meio intimidatória à imprensa ou meio político, né, por conta de fake news. Não sei se foi pelos ocorridos dos últimos dias. Né? Você falou da fiscalização de ontem. Eu vi, acabei até olhando aqui, entrando para ver o vídeo. Né? Na hora que eu vi o vídeo, delegado, parecia até que eu estava vendo vi uma cena ali dos porquinhos ali correndo, né? Parecia até uma cena do Lobo Mau, né? Vou soprar a casa, né? Dos porquinhos. Só faltou meter o pé na porta ali e derrubar a casa dos porquinhos ali, na fiscalização. Mas, enfim, delegado, eu acho que a maior fiscalização, né, que o senhor poderia fazer nesse momento seria em relação ao asseio do Baquirivu, né? O maior desvio de recurso público da história de Guarulhos, o maior impacto orçamentário, dinheiro público indo para o ralo, e isso o senhor não fiscalizou, o delegado. Eu não vi o senhor se posicionar na votação da SEI do Baquirivu, né? Por que será? Será porque isso aí é algo ligado ao prefeito Guti, né? Existem burburinhos, que eu não posso afirmar, né, que o senhor provavelmente vai fazer uma dobrada com o prefeito Guti, né? Prefeito Guti como deputado federal, o senhor como deputado estadual, numa dobrada talvez buscando viabilizar o mesmo partido para saírem juntos. Se não for assim, faz aquela manobra de que arruma um apoiador e joga a campanha na rua. E que fica até o alerta aqui para o vereador Geleia, viu, vereador Geleia? O senhor que é ligado à causa animal, é melhor o senhor começar a tirar o teu burro da sombra, que o senhor está defendendo o prefeito Guti, ele vai te dar um passa-moleque. Ele não vai dobrar contigo para a estadual, não. Você não vai ser a única dobrada dele, não. Eu acho que tem algo acontecendo por aí. Desconfio. Existem burburinhos de que isso possa acontecer. Então, de fato aqui, delegado, eu vejo o senhor fazendo algumas fiscalizações. O senhor, por exemplo, vai numa UPA fiscalizar uma cadeira de roda que está bamba, né? Mas o senhor não vai fiscalizar o maior rombo e desvio de recursos da história da cidade de Guarulhos. Por quê? Porque o prefeito Guti é teu amigo, e o teu amigo, então, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele pode roubar a cidade de Guarulhos, pode desviar dinheiro, o recurso público, a obra ela não é executada como deveria de ser. O maior esquema de desvio de recurso público. Ou seja, essa corrupção, então, ela não acontece. Essa corrupção, ela pode. Então, quando é ligado ao senhor, está tudo bem. Ou faz de conta que nada está acontecendo. Né? Eu gostaria muito que o senhor pudesse usar aquela tribuna, né, e dizer sobre o asseio do Baquirivu, dizer sobre o governo Guti, né, que deixou esse rombo astronômico. Não adianta alegar, olha, eu não era da outra legislatura, a gente está investigando agora. Então agora o senhor é vereador, está nessa legislatura aqui. Então deveria sim se posicionar. Né? Então, não se posicionar em relação à SEI do Baquirivu causa uma estranheza muito grande. A mim, as pessoas que acompanham o senhor também, acredito eu, né? Então, eu acho que é necessário, né? É mais do que necessário, um posicionamento do senhor, que se diz tanto combater a corrupção, né? Combater todos os erros que acontecem aqui na cidade de Guarulhos, só que o maior erro da história de Guarulhos, o maior rombo da história de Guarulhos, ultrapassando a casa de R$500 bilhões, essa a gente não está vendo nada acontecer, né? Então é assim, chamo a atenção novamente, né? Tudo pelo poder, né? Tudo pelo poder, tudo a qualquer custo, fazer de conta. Então a gente não pode fazer de conta. Concordo, fake news está errado. Fake news é crime, né? Eu acho que montar uma situação, criar uma situação, realmente é fake. E o senhor está certo. Né? A gente tem que combater as fake news. Só que tem que combater as fake news principalmente de políticos, né, que montam cenário para chutar a porta vazia de barraco onde não tem ninguém. Isso também, ao meu ver, é uma forma de ludibriar e de enganar muito grande. Né? Então, diante da tua fala aqui, né,
muito enérgica, eu não pude deixar de falar também que eu acho que o senhor deveria ter essa fala muito enérgica também em relação ao desmando com o dinheiro público da população de Guarulhos daquela obra do Baquirivu. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, a obra do Baquirivu, aonde nosso povo está passando fome, passando necessidade, o povo está ainda na enchente ainda, o povo sofrendo debaixo da água, mas o senhor acho que deve ter um compromisso, não de defender ou blindar uma possível aliança política no futuro. E com a palavra ao vereador Adalmir Abreu. 5 minutos. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público presente. Eu fico muito feliz de ter participado de uma luta, essa luta do ponto de vista cultural e as coisas acontecerem. Participamos em 2017 de um projeto da cultura popular. E esse projeto está sendo reconhecido, no governo do estado de São Paulo, onde teve uma premiação que vai estar entre os 5 melhores do estado de São Paulo. Isso é uma conquista para nós guarulhenses. Então, nesse momento aqui, eu quero parabenizar a todos do Café, Moda e Viola, na pessoa do Paulinho, que foi o idealizador do projeto. Simplesmente, eu assinei esse projeto, tive o prazer de assinar esse projeto na ocasião, e a apresentadora do projeto é a Vera Bianca, que é a cantora Vera Bianca, que apresenta esse projeto. Esse projeto foi ganhando corpo, ganhando volume, participou de vários projetos representando a nossa cidade de Guarulhos. Um deles foi parceria com a Rede Globo de Guarulhos no projeto Arte na Rua. E também participou do projeto Revelando São Paulo. Então é uma questão de orgulho para nós, Nesse momento, eu peço para todas as frentes democráticas, progressistas, para nós juntarmos as forças e valorizar a cultura do nosso município de Guarulhos. Só assim nós vamos ver algo de melhor, Precisamos ter um incentivo maior para o eixo cultural, Pessoas representando a nossa cidade de Guarulhos. Isso é muito bom. Então eu quero aqui não estender muito a minha fala, mas parabenizando toda a cultura popular. E também mandar um abraço para os nossos amigos no bairro que eu nasci e me criei, que é o Jardim Tranquilidade. Numa luta no passado, nós conseguimos em parceria com a Associação Atlética Flamengo, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Associação dos Moradores Unidos do Jardim Tranquilidade, a Polícia Militar. Foi discutido o quê? O novo espaço, e aquele espaço está à disposição da nossa comunidade, do município de Guarulhos, que é do eixo cultural, que é um espaço multiuso, que tem que ser ocupado, e a feira ocupa esse espaço. É um espaço, eu acredito, que tem 5 mil metros quadrados que são ocupados nesse eixo cultural. Então fica aqui um abraço, foi uma conquista de todos, para ter esse espaço multiuso do Jardim Tranquilidade, Fico aqui mandando aqui um abraço para todos esses que abraçaram essa luta. Vamos ocupar esse espaço, esses equipamentos pertencem a nós. Não vamos deixar a luta de fora. Estendo esse abraço para todas linguagens artísticas, para todos os artistas da nossa cidade. Vamos aí aproximar o poder público, aproximar a iniciativa privada, incentivar a nossa cultura do nosso município de Guarulhos. Nós temos que fazer isso, porque revelações vão sair desse município. No caso do esporte, saiu Rebeca no passado. Ninguém queria abraçar a Rebeca quando ela estava amassando barro, mas agora todo mundo quer abraçar a Rebeca. Por que não abraçar esses grandes artistas que nós temos no município de Guarulhos? Temos várias revelações, temos que aproximar de verdade, valorizar aquilo que nós temos de melhor no nosso município de Guarulhos. Então fica aqui um abraço a todos, precisamos muito de vocês, senhores vereadores e vereadoras. Vamos aí com essa bandeira, a bandeira da cultura. A bandeira da cultura é a bandeira de inclusão social, a bandeira da cultura é você falar de saúde, é você falar de educação. Então viva a cultura e muito obrigado. Tendo em vista o término do tempo regimental,
do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Janilson Nascimento Silva, 10 minutos, falar sobre melhoria do bairro Vila das Palmeiras e desassoreamento do Rio dos Cubas. O senhor Janilson não está presente. Então, chamo para usar a palavra Leidiane Reis Falabella. 10 minutos para falar sobre evento de conscientização do Dia do Orgulho Autista, que ocorrerá no dia 27 de junho, na Universidade de Guarulhos. Tem a palavra. 10 minutos. Senhoras e senhores, vereadores, autoridades presentes e todos os cidadãos de Guarulhos. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para mim, como mãe atípica, mas para muitas pessoas que aqui não estão presentes da nossa cidade. O Dia do Orgulho Autista. No dia 18 de junho, nós celebramos a conscientização e o orgulho da nossa comunidade essa autista. O autismo, para quem não entende um pouco, eu vou falar muito superficial. É uma condição neurológica que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Porém, no entanto, é fundamental lembrar que pessoas autistas são indivíduos únicos, com talentos, habilidades e perspectivas valiosas a oferecer. Infelizmente, muitas pessoas autistas enfrentam desafios significativos em nossa sociedade. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque na Semana do Orgulho Autista, nós tivemos 2 episódios que para a gente não há orgulho algum. Primeiramente, nós perdemos uma mulher universitária cursando medicina porque ela ceifou a própria vida. Muitos falam sobre níveis de suporte. Nós temos classificados dentro da comunidade nível de suporte 1, 2 e 3. Eu sou mãe de um menino diagnosticado e laudado TEA, nível de suporte 2. Para mim, como mãe, não importa o nível de suporte. O autismo sempre vai estar lá. E a gente perdeu essa mulher, estudante de medicina, nível de suporte 1, para vocês terem uma noção que não importa o suporte, mas o cuidado da saúde mental, não só da pessoa autista, da neurodiversidade, mas também da mãe, da criança ou do adolescente, do adulto na neurodiversidade. E aí eu vou emendar um outro fato que aconteceu, que descaracteriza, para mim, alguns que me conhecem sabem que eu não romantizo o autismo. Então, nós tivemos um episódio de uma família que foi denunciada por maus tratos, porque criou um adolescente enjaulado, nível de suporte 3, deficiência intelectual. Muitos na comunidade julgou essa mãe, mas eu penso, quem foi que acolheu essa mãe no momento que ela mais precisou? Eu hoje tenho aí todo o suporte de rede de apoio, nas condições também jurídicas e também na questão de saúde. Então, eu posso dizer que eu sou acolhida, mas muitos não têm isso. Então, é necessário, se faz jus, ter esse acolhimento na questão do diagnóstico e na saúde mental das famílias. Eu vou continuar aqui as informações. Então, é nosso dever como comunidade trabalhar para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor
para todos. Aqui em Guarulhos, precisamos discutir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da comunidade autista. Isso inclui educação totalmente inclusiva. Meu filho, ele é de uma escola pública e eu vou ter uma fala aqui, direito de fala. Eu ainda acredito que a escola pública é mais acolhedora do que a privada. Garantir que as escolas ofereçam apoio e recursos adequados para os alunos autistas. Eu, como mãe de uma criança com autismo, ADM de uma rede de apoio à família, onde eu acolho a família, eu tenho diversos projetos que possa levar a Secretaria de Educação para ter uma melhora nessa questão de inclusão. E aí faço valer aqui. Todo e qualquer projeto que eu tenho, eu sempre incluo a família da criança da neurodiversidade, porque é a primeira coisa que acontece quando a gente descobre um laudo, quando a criança tem um diagnóstico. A mãe, ela sempre perde o seu CLT. Então, fica aqui a reflexão. Acessibilidade. Melhorar a acessibilidade em espaços públicos, como parques, bibliotecas e centros comunitários. Não sei se vocês podem ter essa noção, mas a família da criança com neurodiversidade, ela não tem momento de lazer, porque é uma criança que dá fuga, ela foge simplesmente. Então, tem essa preocupação na família. A conscientização. Promover a conscientização e a compreensão sobre o autismo em nossa comunidade. E aí, eu vou fazer uma ressalva para o dia que a gente celebrou. Estamos organizando aqui na cidade de Guarulhos, em especial, na universidade, que teve total apoio e nos acolheu, no dia 27 de junho, a partir das 19 horas, um evento que contará com a presença de 2 convidadas especiais para nós da comunidade autista. A advogada Vanessa Ziotti, e aí eu vou intitular o que ela mesmo fala, dentro da região de São Paulo, metro quadrado, de que pessoas que mais têm deficiência é na casa dela. Ela é uma mulher autista, tem um marido que tem autismo e é mãe de trigêmeos, autista nível de suporte 3. Então, ela é referência na nossa comunidade. E também a deputada estadual Andrea Werner. Ambas são mulheres autistas e mães de pessoas com autismo. Vanessa Ziotti, para quem não sabe, ela é uma defensora dos direitos das pessoas com autismo, tem trabalhado incansavelmente para promover a conscientização e a inclusão. A Andrea Werner é uma deputada estadual que tem defendido os direitos da pessoa com deficiência e tem sido uma voz importante na luta da inclusão. O evento, ele será uma oportunidade para discutirmos políticas públicas, o que podemos implementar para melhorar a vida das pessoas autistas em Guarulhos. E aí, a gente faz esse convite de uma forma genuína, para que todos os presentes aqui hoje possam entender como é que é a vida de uma família da neurodiversidade. O quanto é difícil estar presente neste evento se a gente não tem apoio. E a universidade deu toda a acolhida para nós, disponibilizando espaço e disponibilizando sala de acolhimento. O evento, ele vai ter uma oportunidade para a gente discutir sobre políticas públicas, mas também será um momento, aí sim, para celebrar a diversidade e a inclusão. Eu convido, Lidiane, todos aqui presentes a participar deste evento e se juntarem a nós na luta pela inclusão e pela conscientização não só do autismo, mas da neurodiversidade. O evento ele acontece dia 27 de julho, a partir das 19 horas, na Universidade de Guarulhos, Anfiteatro F, com as nossas convidadas, a advogada Vanessa Ziotti e a deputada estadual Andrea Werner. Eu vou aproveitar os momentos finais, quero muito agradecer a todos aqui pela atenção, pela compreensão. Eu vejo que alguns olhares estão bem assim, abertos, e eu deixo aqui total oportunidade para quem queira conhecer um pouco do nosso projeto, vir perguntar, saber como é que funciona, e a gente está aqui apenas para acontecer a inclusão de fato. E aí vou deixar a palavra final. Juntos podemos criar uma cidade mais inclusiva e acolhedora a todos. Agradeço a atenção, uma ótima tarde, excelente semana.
Pela ordem, presidente. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passamos para o grande expediente. Pela ordem, vereador Guto. Senhor presidente, quais são os vereadores que compõem, por gentileza, a Comissão de Segurança da Câmara? O que ele perguntou? É a Comissão de Segurança Pública. Rafa Marques, Daniel e delegado. Rafa Marques, delegado Mesquita e Daniel. Para complementar a minha questão de ordem, presidente. Daniel Santos. Para complementar a minha questão de ordem, por gentileza. Senhor presidente, hoje mais cedo, aliás, parabenizar aqui os vereadores Rafa Marques, Gilvan Passos, Daniel Santos e o vereador delegado Mesquita. Eles realizaram aqui uma audiência pública para debater as questões de segurança pública no município. E aí, vejo aqui presente o vereador Clebinho, em uma das suas intervenções. Aliás, parabenizar todas as autoridades que estiveram aqui, fizeram um debate muito frutífero para, de fato, buscar a solução, para, de fato, buscar sensibilizar a nossa sociedade sobre a importância da segurança pública. Mas, numa última intervenção, a qual eu não quis responder, vereador Rafa Marques, em respeito à sua condução, mas o vereador Clebinho quis levar, mais uma vez, o debate para o nível mais baixo que existe, que é um debate raso, a questão da segurança pública entre esquerda e direita. Não faço corte para a internet, nem o senhor aparece na minha rede social, nunca apareceu, nem vai aparecer, porque eu não preciso disso para aparecer. Não preciso pendurar melancia no pescoço para aparecer em rede social. Aí o senhor pega lá, diz que, não, porque a esquerda é a favor do crime. A esquerda entra até nas questões de gênero, que, sabe, não vem ao caso aqui eu poder fazer esse debate, não contribui absolutamente nada com o debate, faz média com os policiais aqui. Olha, eu queria dizer ao senhor que a bandeira da segurança pública não pode ser usada só para eleger político e não resolver o problema. Assim como foi, em boa parte, a educação. A educação no Brasil, há muito tempo foi usada como bandeira política, mas não melhorou a educação do país. Não faça isso com a segurança pública. Tenha respeito pelas pessoas, independente das suas posições políticas. Eu sou um político do PDT, da esquerda, sou uma pessoa que me considero de centro-esquerda, pelo 151, senhor presidente, por gentileza. Vossa Excelência, inteligentemente, começou como um pedido, uma questão de ordem, e agora tem a palavra. Pelo 151, só para complementar. Tem a palavra. Eu acho que a visão política de um ou de outro não faz essa pessoa ser menos ou pior ou melhor do que a outra. A gente tem que debater a questão da segurança pública, como eu disse aqui, respeitando, valorizando os policiais e com a legalidade. A legalidade é importante para todos, tanto para os policiais que trabalham, quanto para a população. Aliás, parabenizar aqui a fala de todos os policiais que passaram por essa tribuna. Inclusive, o secretário de Segurança, Coronel Hélio, fez uma fala de gestão, de quem está preocupado em buscar solução para os problemas, e não apenas, sabe, fazer debate, proselitismo político para ficar bem com parcela da população, e que de fato acredita que esse bang-bang que existiu, né, principalmente na década de 70, 80, então nos filmes americanos, isso resolve a segurança pública. Não, segurança pública se resolve com gestão, se resolve com valorização dos policiais, se resolve com a legalidade, de modo que os policiais tenham condições de trabalho, mas que possam cortar na carne aquilo que é feito de errado. Esse é o caminho para a gente ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. Muitas vezes a gente que é da periferia vê lá, a parte da população fica com raiva da polícia, não gosta da polícia, justamente porque ficam enfatizando só esse tipo de discurso, que não convém com a realidade. Aliás, também, a própria mídia, como sofreu uma crítica aqui, sou jornalista, preciso fazer essa autocrítica, a mídia muitas vezes dá valor só para as coisas que são mais trágicas, né? Tivemos aqui comandante da Polícia Militar, delegado de polícia, GCM, PRF, e isso tem pouca repercussão na imprensa. Se infelizmente, aqui na frente da Câmara agora, tiver um carro furtado, isso for filmado, vai para a rede social e aí explode. Mas o debate sério que é feito muitas vezes não tem, não chega onde deveria chegar, não tem a mesma audiência nas redes sociais. Então, feito esse recurso, aliás, só para concluir, falou aqui da questão da violência policial, que a esquerda é a favor do bandido. Na Bahia, quem governa a Bahia é um governo do PT. A polícia mais letal que existe no Brasil está lá na Bahia. Então, sabe, esse tipo de debate não ajuda em nada, Clebinho. Pelo amor de Deus. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rafa Marques. Presidente, boa tarde a todos, presidente, vereadores, público que nos acompanha. Também para repercutir a fala do Guto Tavares. Vossa Excelência está falando pelo 51. Sim, senhor presidente. O 51, tem a palavra. Pelo 51, presidente. Para repercutir também a situação da audiência pública que foi realizada nessa casa.
agradecer e também ressaltar a presença da nossa Polícia Militar, vendo aqui membros do 1º Batalhão de Choque. Estou precisando de usar óculos, inclusive, tive que colocar até um zoom aqui para enxergar os policiais, parabenizar as ações da Polícia Militar. Tivemos aqui uma audiência pública, a primeira do ano, falamos da segurança, mas eu dirigi minha fala aqui ao vereador Clebinho, vereador Kleber Ribeiro, do qual tenho amizade, profundo respeito. O vereador, mais uma vez, utilizou a tribuna, fez a fala para incitar e atingir a vereadora que não estava presente, a vereadora Fernanda Curti, da qual tem uma imensa diversidade e antagoniza, inclusive, as pautas. Mas, vereador Kleber, mais uma vez, Vossa Excelência dirige-se de forma ofensiva ao vereador, no caso, à vereadora que não estava presente, falando, inclusive, das questões de gênero e da bandeira que a vereadora defende. Falou esses dias o vereador Danilo Gomes também, o vereador não estava presente e Vossa Excelência fez ataques rasteiros e baixos, acusando, inclusive, hoje acusando e falando da vida pessoal da vereadora, tá? O senhor também, vereador, esses dias falou comigo e eu concordei que o vereador Leandro Dourado dirigiu-se de forma desrespeitosa a Vossa Excelência, Clebinho. E eu cobrei, inclusive, do vereador Leandro. Cadê o Leandro Dourado? Falei para o vereador Leandro Dourado, dirija-se de forma respeitosa ao vereador Kleber. Então, se nós queremos moralizar essa casa, não será com ações que dirigem principalmente, Clebinho, tratando-se de uma mulher. O senhor tem que respeitar os vereadores e as vereadoras aqui. Eu estou te pedindo como colega, tenho um profundo respeito pelo senhor. Vossa Excelência sabe dessa proximidade, da bandeira que o senhor defende também, do conservadorismo, mas não é com uma fala preconceituosa, principalmente se tratando de uma vereadora aqui, que a gente vai conseguir. O senhor está perguntando, eu não vou me rebaixar e falar que o senhor está me provocando. O senhor falou das questões de gênero, o senhor falou, vereador? Eu posso concluir, vereador? Eu posso concluir? Eu estou sendo interpelado aqui pelo vereador. Não há motivo para discussão. É que o vereador ele gosta de incitar, mas eu não caio na sua pilha, Clebinho. Clebinho, eu não caio na sua pilha. Muito obrigado, senhor presidente. É que eu não vou cair na pilha dele, tá? Muito obrigado. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, eu só peço que o senhor, vereador, dirija-se aos nossos pares aqui, aos 33 vereadores, com, no mínimo, educação e ética, que eu acredito que a mãe do senhor e o pai do senhor te deu total educação para que o senhor consiga aqui. Obrigado, vereador. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, Fernando. Eu tô achando melhor o Edmilson, porque o Edmilson é contra mim e ele é claro. Aconteceu hoje aqui nessa casa. Eu quero verificar. É possível? A ata está disponibilizada no site, será disponibilizada para todos os vereadores. Perfeito. Hoje já... Termina? Hoje já dá. Então, eu só peço... Até amanhã, e eu vou mandar... Manda a cópia para o meu gabinete. Uma cópia para o seu gabinete. Que eu quero saber aquilo que falam nas minhas costas, que são macho demais para falar na minha ausência, para saber se é macho suficiente para falar na minha presença. Presidente. Perfeitamente. Pela ordem, presidente. Perfeitamente. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador Alemão. Senhor presidente, só gostaria de justificar aqui, mais uma vez, a ausência do nosso colega Daniel Alves. Ainda continua internado de observação. Passa bem, presidente, passa bem, mas ainda está em observação. Então, eu gostaria de justificar a ausência do nosso colega pela questão da saúde dele. Obrigado. Justificada a ausência pela ordem, do Daniel senhor Alves. presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento. O primeiro nome dele é Severino, mas todos conhecem por Costelinha. Costela é lá do Vila Carmela, uma liderança do bairro que faleceu e foi enterrado ontem. Também, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, porque todo o Brasil acompanhou a tragédia de uma jovem de 26 anos, a Juliana Marins, que, lá de Niterói, que, em busca de desvendar os segredos do mundo e de desvendar a força de um vulcão na Indonésia, infelizmente, ela caiu
e não conseguiu sair daquela cratera e morreu de fome e frio de uma forma muito trágica. Mas a luta de uma pessoa que quer conhecer o mundo, a gente deve valorizar, como eu sempre quis conhecer o mundo. E aos familiares, eu quero levar o meu abraço e força nesse momento de dor e de uma jovem que estava com saúde, buscando conhecer o mundo e que infelizmente veio a óbito. Juliana Marins, em busca do desvendar os segredos de um vulcão. Bem, um minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Um minuto de silêncio para Juliana Marins. Muito, aliás, todos são justificados, mas esse é especial. Porque deixaram a menina morrer. Se ela caiu, o drone viu, não dá para ir helicóptero, tem fumaça, tem neblina, mas dá para ir bombeiro. Na corda, 300, 400, 500 metros não é nada. Deixaram a moça morrer. O mundo assistiu e ninguém fez nada. Ela movimentando as mãos e tal, as pernas não, porque uma queda de 500, 600 metros é um absurdo. Agora, tem que investigar e realmente responsabilizar o pessoal lá do vulcão, do parque, sei lá o quê. Todos foram negligentes. Deixaram a moça morrer de graça. É inacreditável. Um minuto de silêncio para ela, com toda certeza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Biriba. Pegar encaminhamento de um minuto de silêncio. Pequeno Heitor, filho de uma amiga minha, Nissinha, 4 meses internado no geral. Ele, recém-nascido, né? Ele nasceu no hospital e partiu no hospital. E, mais uma vez, fica aqui o nosso repúdio à saúde pública, porque uma criança não quer dizer que ela viveria se ela tivesse o atendimento necessário a qual ela precisava. Né? Eu não posso contestar a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Porém, a criança ficou 4 meses esperando o atendimento de uma especialidade, de cabeça e pescoço. O Hospital Geral colocou no CROSS essa solicitação para que o pequeno Heitor pudesse ser atendido. Durante esses 4 meses, o pequeno Heitor pegou infecções em cima de infecções. E na data de ontem, nós lutando para todo mundo ir ao Hospital Geral doar sangue, para que a vida do Heitor pudesse ser salva, mas infelizmente perdeu-se a vida, né? Fez a passagem, Papai do Céu achou melhor assim, mas não quer dizer que o descaso da saúde pública tenha parado. Hospital Geral, Hospital do Estado, que fecha as portas para nós vereadores, quando batemos a porta para ser atendido, eles não nos dão atenção. Então fica aqui o meu repúdio ao Estado, que possa melhorar em cima da saúde pública, que possa nos dar atendimento de qualidade, para que nós, lideranças públicas, quando adentrar naquele hospital, possa ser atendido como nós merecemos, porque nós estamos lá representando a população, e nós batemos a porta do hospital e não somos atendidos. A causa existe, a causa é legítima. A partir de agora, então, um minuto de silêncio. Pelo SICUM, presidente.
Antes da palavra, Vossa Excelência, encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. 33ª sessão ordinária de 11 de junho de 25. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Com a palavra, o vereador Kleber. Presidente, eu não ofendi vereadora do PT nenhum aqui dentro dessa casa. Eu só falei que a nobre parlamentar fez uma moção de repúdio contra a Polícia Militar, porque a Polícia Militar estava cumprindo ordens de tirar manifestantes que estavam queimando um pneu e botando desordem na rua. Ela não fez isso, não? Agora vem um cara criticar. Ah, é pacote. Não é pacote não, que meu pai é policial militar, meu tio também era e morreu. Então eu posso falar dessa área. Então o senhor não vai ficar vindo aqui falar que eu estou fazendo corte para a internet. E eu não quero melancia nenhuma na cabeça. Se o senhor não consegue ter visibilidade na rede social, é porque o seu trabalho não está bom. Porque quando eu comecei, eu não tinha nem 120 mil pessoas. Hoje a gente já está quase 1 milhão, somando todo mundo. Então me desculpe. E outra coisa, eu vi um vereador subir aqui e falar que se o Leandro Dourado falou que se chutasse o saco do Mesquita quebrava meu dente e todo mundo ficou calado aqui dentro. Então não tem moral para vir falar de conselho de ética aqui. Não tem, porque foram baixos. Falou sobre se ele tiver numa enchente e tiver água na cintura, eu morro afogado. Alguém falou alguma coisa? Vossa Excelência falou alguma coisa? Vossa Excelência não falou nada. Então diminua o tom. Vocês gostam de atacar, o senhor chegou aqui, foi lá brincar, e eu brinquei com o senhor, na amizade. Aí o senhor vem aqui para querer tumultuar também. E é de que partido? PC do B. Então é o seguinte, eu defendo a polícia aqui. Eu não está nas atas, nas assinaturas, que eu participei de botar moção contra a Polícia Militar. E a Polícia Militar tinha que ter sentado o dedo mais. E outra, a nobre vereadora, eu repudio mesmo, vai aonde? Lá na corregedoria da Polícia Militar, a qual abre a perna para qualquer um e aceita a denúncia. Eu não aceitaria. Se eu fosse o comandante, eu mandava voltar com a denúncia. E se eu sou governador do estado de São Paulo, eu perdoo o policial. Eu perdoo. Tá certo? E eu falei que tem policial militar que já matou estuprador, pedófilo não pega saidinha, enquanto estuprador e pedófilo pega. Então respeite minha fala, que eu estou falando pela Polícia Militar. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente Martel. Veja bem. Pela ordem. Não, eu já vou dar a palavra para o Vossa Excelência. A questão é a seguinte, o vereador fala, os outros escutam. O outro fala, o outro escuta. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Usa a tribuna, fala o que quer, os outros escutam e depois escuta também o que não quer. É assim que funciona. Pela ordem, vereador Guto Tavares. Pela liderança do PDT. Pela liderança do... O PDT é centro, é direita ou esquerda? O PDT é um partido progressista, ao lado do trabalhador, da educação. Não, diria que é um partido de esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Ué, mas peraí. O Lupe apoiava o PT. Saiu do governo, não apoia mais. O Brizola era realmente de esquerda, quando interessava. Ou seja, o PDT... Nós não sabemos onde está, se está lá ou se está cá. Aliás, muitos partidos. Muitos partidos. Uma hora está no meio, outra está na ponta esquerda. É isso aí. Tem a palavra, vereador. É só uma questão de progressista, não. Nós somos de esquerda, de direita ou do centro? É só essa pergunta. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Numa guerra, eu não sou um especialista, mas numa guerra, quando você tem míssil vindo de todos os lados, você tem que escolher um para poder responder e depois se preparar para o próximo combate. Então, vou me concentrar hoje aqui no vereador Clebinho. Vereador Clebinho, quando eu disse que o senhor faz corte, isso aí todo mundo sabe, é um direito seu. O que eu disse é que eu não faço corte da sua figura para colocar nas minhas redes sociais. Eu não quero assustar aqueles que me seguem. Mas vamos lá. Respondendo aqui o vereador Clebinho. Eu acho que desastre. O que aconteceu hoje aqui foi um desastre público. Por quê? Os vereadores da Comissão de Segurança fizeram um debate de nível, recebendo aqui o comando das forças policiais, recebendo a GCM, recebendo PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, e promovendo um debate sério. Sério.
Mas aí, numa fala final, a qual eu não quis interpelar durante a audiência pública, por respeito ao vereador Rafa Marques, porque ia contaminar o debate, o sujeito me leva o debate pura e simplesmente para a questão ideológica, para lacrar, para ficar bem com os policiais e ter seguidores nas redes sociais. Mas eu creio que nós, como vereadores, na 2ª Câmara Municipal do Estado de São Paulo, a 12ª do Brasil, Guarulhos é maior que 15 capitais, Guarulhos é maior que 3 estados, Amapá, Acre e Roraima. Tem que ter responsabilidade e ser propositivo. Então, nesse sentido, eu não vim aqui para poder fazer a defesa da esquerda ou da direita, mas o vereador contamina o debate. Esse não é um debate que é bom para a sociedade, nem é bom para a segurança pública, nem é bom para a política e muito menos para a população. O que é que eu expliquei aqui? Eu expliquei na minha intervenção que o debate, ele deve ser pautado, a gente pensar nas políticas públicas para, de fato, fazer o enfrentamento aqui desse problema grave que afeta a população de Guarulhos e de todo o Brasil, que é relacionado à segurança pública, né? Então, o nobre vereador começou com ataques, atacou a vereadora Fernanda Curti, atacou a esquerda de maneira geral, como eu já disse aqui, dizendo que não, que todos aqueles que são ou de esquerda ou têm um pensamento um pouco mais a esse lado, são defensores de criminosos. Isso não procede, isso não procede. Inclusive, eu fiz também um meia-culpa, me apresentei para aqueles que não me conhecem, aqui os vereadores conhecem, os policiais que estão aqui não conhecem. Meu nome é Guto Tavares, estou no primeiro mandato, estou lá na periferia da cidade, fui motoboy, fui operador de caixa no Mercado Barbosa, fui tudo. Consegui uma bolsa na faculdade, me formei jornalista, então tem essa origem lá com a periferia. Aliás, em 2013 aconteceu um crime no Dia das Mães. Um policial matou uma pessoa lá no bairro Cambora, do Jardim Paraíso. E aí eu, recém-formado, corri lá para fazer a cobertura, era um domingo, carreguei na caneta. Quis o destino que no mesmo ano eu fosse para um quartel da Polícia Militar fazer um curso de método Giraldi. Fiquei lá 2 dias, sábado e domingo em Pirituba. Primeiro dia teoria, o segundo dia mais de 500 tiros na prática. Ali eu pude perceber a linha tênue entre o policial que tem ali milésimo de segundo para decidir se ele atira ou não. Então passei a também ter essa percepção de maior respeito à atividade policial. Mas isso não quer dizer que a gente tem que usar isso como bandeira para se promover politicamente, e sim fazer a defesa de fato de melhores condições para os policiais trabalharem e também da legalidade. Porque quando acontece algo ilegal, comprovado, relacionado à polícia, isso corrói a imagem da corporação. E é importante que a sociedade veja a polícia como amigo e não como inimigo. Então não vem esse papo que esse colega vereador, nobre vereador, vem aqui falando, porque você é de esquerda, você defende o crime, o bandido e é contra a polícia. É mentira. Isso aí é para poder lacrar em rede social. Isso aí é para colocar a sociedade um contra o outro. Esse negócio de nós contra eles ou eles contra nós não dá certo. O que nós temos que unir são as pessoas que têm convicção, têm compromisso com a sociedade, compromisso com a cidade mais justa, com a sociedade mais civilizada, uma sociedade de paz. Esses têm que caminhar junto. E não a gente vir aqui ficar usando esse tema que é tão sensível hoje para lacrar em rede social e para atrair seguidores, porque não vai resolver o problema da segurança pública. Assim como não resolveu quando a gente teve um monte de político também que falava que defendia só a educação não resolveu. Então, esse foi o desabafo que eu vim aqui fazer, e para deixar muito claro, vereador Clebinho, o senhor tem direito de fazer o que o senhor quiser na sua rede social. O que eu quis dizer é que eu não vou usar a tribuna para fazer recorte da sua fala para a minha rede social, porque não é o meu método de trabalhar. Agora, você vai querer comparar a quantidade de seguidor não significa caráter. Quantidade de seguidor não significa respeito e conhecimento e compromisso com a população. Isso não significa nada. Ficar chutando porta de médico para ter seguidor em rede social, isso é muito fácil de fazer. Agora vá trabalhar, fiscalizar para valer. E se ninguém vier aqui te defender, é porque não concorda com o senhor, porque não respeita o senhor, porque não gosta do senhor. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Senhor presidente, pela ordem. Suspenda a sessão. Presidente, pela ordem, presidente. 5 minutos. Pela ordem, presidente. Está muito tumultuado. Pela ordem, presidente. 5 minutos, está suspensa a sessão. Me desculpe, vereadores, mas tem que abaixar a poeira. Pela ordem, presidente. Reaberto os trabalhos. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passamos para a ordem do dia. Suspenda a sessão por 10 minutos, para que a gente possa conversar um pouquinho. Está suspenso o trabalho por 10 minutos. Reabertos os trabalhos.
Os colegas da Câmara de Agudos estão aqui, subiram para fazer uma foto com a gente aqui. Só segura um minutinho. Legal. Suspende o trabalho por 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Convido o vereador Gilvan Passo para assumir a presidência. Há um projeto na pauta com minha autoria e na sequência de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alemão. Pela ordem, senhor presidente, pelo 151. Pela ordem, vereador Alemão. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Cumprimentar aqui os colegas vereadores de Agudos. Presente. Estamos juntos aí, tá? Bom, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar parabenizando a equipe do AD Guarulhos pela classificação no Campeonato Paulista pela 2ª divisão, pastor Adalberto. A AD Guarulhos... Não, está na 2ª e se classificou em 1º lugar. Parabenizar o presidente Ricardo Agea, todos os atletas, a diretoria. A AD Guarulhos que leva o nome da cidade de Guarulhos. Apesar de estar na última divisão do Campeonato Paulista, mas está classificado para a próxima fase, na qual vai jogar agora no próximo sábado, contra a equipe do Mauá, né? Vai ser lá em Mauá, dia 28/6, às 10 horas da manhã. E depois, no outro domingo, dia 7/7, vai jogar contra o Batatais. Como eu falei, a equipe do AD Guarulhos é uma equipe que leva o nome da cidade. Parabenizar toda a diretoria, todos os atletas pelo empenho, se classificarem em 1º lugar e que assim continue bem a equipe para que eles consigam o acesso para a Série A4, né, do Campeonato Paulista. E também aproveito a oportunidade de parabenizar nosso secretário de Esportes, Dr. Marcos Lisboa, está trabalhando muito pela cidade, né, Biriba? Trabalhando muito, buscando ali parcerias ali com o governo do estado, esteve em Brasília, buscando apoio lá com deputados, senadores, para que o esporte da nossa cidade cresça, para que o esporte da nossa cidade esteja cada vez mais forte. E nosso prefeito também, né, que está trabalhando muito, criou aí o programa Gramadão, Lucas Santos criou o Gramadão, na qual vai fazer aí em torno de 10 campos sintéticos aí na periferia, colocando grama sintética, e aí melhorando a qualidade dos campos para que os nossos atletas consigam desenvolver o melhor futebol. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Item primeiro... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo artigo 151. Senhor presidente, eu até gostaria que o vereador Kleber estivesse aqui. Eu fui alertado pela assessoria, pela minha assessoria no gabinete, que tinha um vídeo circulando que foi gravado hoje, onde o vereador, mais uma vez, faz uma abordagem de um tema que eu achava que ele entendia como sério, mas dá para ver que é totalmente o contrário. Vereador, não vou reproduzir o que falou aqui, mas se referindo aos policiais que estavam aqui, que este vereador ia fazer uma revista pessoal nos policiais, insinuando situações constrangedoras. Eu não falei aqui na presença dos policiais e muito menos da família, em respeito, porque o que estava aqui celebrando é uma homenagem
a alguém que perdeu a vida, e eu acho que é muito sério, independente de eu concordar ou não concordar com a posição política dos proponentes dessa homenagem. Então, acho que a gente tem que ter noção mínima de civilidade, que eu acho que não está acontecendo. Não me posicionei, não falei, os vereadores que falaram aqui não interrompi nenhum, até porque eu não achei constrangedor, achei aqui algo constrangedor. A casa receber aqui autoridades policiais, um familiar que veio aqui receber uma homenagem, e esse tipo de debate partindo, inclusive, de um dos vereadores que se diz autor da homenagem. Então, não entendi. Eu acho que é para produzir conteúdo mesmo, não tem outra explicação. Total e absoluto desrespeito com a família da pessoa, desse policial que perdeu a vida. Então, quero só registrar que essa casa tem que fazer, nesse recesso mesmo, uma profunda reflexão. Porque depois vocês acessem aí o vídeo que está nas redes do vereador Kleber, vocês vão entender o que eu estou falando. De um baixo nível, sabe? De uma zombando mesmo, e depois aqui quase vai as lágrimas na tribuna. Qual que é o respeito? Quem é o verdadeiro? É o que usa a tribuna e faz recorte, ou é o que, nas entrelinhas, nos bastidores, provoca esse tipo de coisa? Então, para encerrar, senhor presidente, quero aqui me solidarizar à família. Não falei aqui porque eu não achei que era o momento, eu achei que devesse fazer, até porque nós tínhamos aqui alguns destacamentos que estavam com as suas funções, suas atribuições nos seus locais de trabalho, nos seus batalhões. Então, por isso que eu não utilizei para não alongar. Eu acho que a homenagem deveria ter sido feita num momento solene, numa sessão solene específica para isso. Porque eu acho que sempre que mistura, vira isso. Vira uma coisa muito desrespeitosa e muito ruim. Não falei anteriormente por conta das razões aqui que eu expliquei, mas o máximo respeito àqueles que perdem a vida, não só policiais, né, mas outros profissionais, outros servidores públicos também no exercício das suas funções acabam perdendo. Então, esse respeito que eu tenho, e eu fiz questão de falar aqui, senhor presidente, porque a minha régua não é a régua daqueles que me atacam. A minha régua é diferente. Eu acho que, independente das nossas disputas ideológicas, partidárias, o que a gente tem que ter aqui é o respeito. Sobretudo o respeito com quem não tem nada a ver com a nossa briga. Nada a ver. Eu achei aqui hoje mais um capítulo triste dessa legislatura que vai entrando para a história da cidade, como a legislatura que nos faz passar vergonha a cada sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Item primeiro, prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Obrigado, senhor presidente. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereadora Janete, pelo artigo 151. Primeiro, senhor presidente e todos que estão nos assistindo, eu também gostaria de expressar com o máximo respeito ao tenente Correia, que, aliás, mora perto da minha casa, que eu vim de uma forma discreta dizer que perder um filho nessa situação é algo muito doloroso, e dizer também que eu gostaria de agradecer ao vereador Geleia, protetor, que publicamente fez minha culpa, inclusive falou de um projeto que eu espero que venha para a pauta, dizendo que eu sou defensora de todo e qualquer tipo de animal, e isso é que dá dignidade à pessoa, reconhecer e pedir publicamente. Muito obrigada, continuamos nos respeitando e amigos. Mas também, senhor presidente, eu gostaria de abordar o tema trágico apresentado pelo vereador Biriba a respeito do menino Heitor, de 4 meses. Aproveito a comunicar a todos que ontem eu estive na Assembleia Legislativa e eu conheço a presidenta da Comissão de Saúde, que é a deputada Bruna Furlan. E, por incrível que pareça, quais foram os assuntos que eu tratei com a Bruna Furlan? Primeiro, que ela visitasse o Hospital Geral, o Padre Bento, que está faltando insumos. E mais, falei
da conclusão do Hospital da Mulher, que faltam 24 milhões, e também falei sobre a situação dificílima, que é essa questão do CROSS, que a pessoa entra e não sai quando vai ser chamado. É uma vergonha, o governador precisa de aperfeiçoar o sistema CROSS. Por isso, eu quero estender os meus sentimentos para a família, mas dizer que tem que resolver o sistema CROSS, porque o sistema CROSS está trazendo muita dificuldade e muitas pessoas vêm a óbito. Senhor presidente, muito obrigada. Eu tenho outros assuntos a tratar sobre essa questão, mas fico por aqui dizendo que ontem eu tratei dessa questão da saúde e dos hospitais da cidade que são estaduais, e nós teremos uma audiência pública organizada pela Comissão Estadual de Saúde para fazer um diagnóstico, ou um raio-x, de todos os problemas da saúde ao nível estadual em várias cidades da região. Muito obrigada, senhor. Obrigado, vereadora. Pela ordem, presidente. Pela liderança da Federação Brasil da Esperança. Com a palavra, vereadora Fernanda Curti, pela liderança. Obrigada. Boa tarde a todas as vereadoras, vereadores, trabalhadores, trabalhadoras, imprensa e público presente, que também nos acompanha pelas plataformas. Bom, o que me traz aqui à tribuna é repercutir uma decisão importante do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Primeiro, eu quero lembrar aos vereadores e às vereadoras que um dos maiores problemas que nós enfrentamos no Brasil, especialmente aqui na cidade de Guarulhos, é o problema da saúde, vereador Gilvan Passos. Especialmente a fila de pessoas que aguardam passar com especialista. Inclusive uma fila que aumentou mais ainda por conta do período da pandemia, onde diversos atendimentos, cirurgias, exames, foram represados por conta da urgência de se tratar o caso da pandemia. Essa fila está gigante. É por isso, vereador Marcelo Seminaldo, que em maio o governo federal anunciou o programa Agora Tem Especialistas, que tem um conjunto de ações voltadas para a redução da fila, entre elas, ampliação dos mutirões, especialidades, através das carretas de atendimento médico. Mas, na segunda-feira, o ministro Padilha fez um anúncio ainda também tão importante quanto o mutirão com as carretas, que é a possibilidade dos hospitais privados e filantrópicos que têm dívidas, trocarem as dívidas por atendimento no SUS. Isso é uma ação extremamente importante para reduzir essa fila gigantesca e também cobrar a dívida dos hospitais privados que estão devendo junto ao poder público. Só que não é só isso. Também abre a possibilidade dos hospitais que estão em dia ter crédito tributário, ou seja, atender as pessoas para ter isenções tributárias depois. Então, acho importante repercutir isso aqui na cidade de Guarulhos, porque o governo do presidente Lula, o governo do PT, é um governo comprometido com a saúde, é um governo comprometido em atender as pessoas de verdade, não eternamente deixar as pessoas passando com clínico, sem garantir que elas tenham atendimento especializado e possam ter o tratamento que precisam, inclusive para salvar vidas. Quero lembrar vocês que diversas condições, diversas doenças, quando são diagnosticadas com tempo hábil, podem salvar vidas. Então, esse programa Agora Tem Especialidades é um programa que, entre tantas ações para reduzir as filas, agora também tem essa possibilidade essencial de trocar a dívida por atendimento no SUS. E eu espero que essa atitude do governo federal seja exemplo para os governos municipais, para os governos estaduais, para garantir o direito fundamental à saúde pública, que é garantido pela Constituição Federal e que é dever do prefeito da cidade de Guarulhos, o senhor Lucas Sanches, é dever do governador Tarcísio de Freitas, que adora privatizar e cortar recursos e investimentos públicos. Espero que essa decisão do presidente Lula seja exemplo para todos os governadores do estado de São Paulo, para todos os prefeitos e prefeitas, porque é cumprir um dever constitucional e garantir para a nossa população o atendimento que precisa. Não adianta falar que está
Zerando fila de atendimento, vereador Geraldo Celestino, se está fazendo as pessoas passar só com clínico. Tem que ter o especialista para atender e identificar no detalhe o que a pessoa que está doente precisa. Portanto, quero aqui mais uma vez reafirmar o compromisso do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que por onde governa, deixa marcas importantes na garantia dos direitos fundamentais de todo o nosso povo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado, presidente. Pelo 51. Com a palavra, pelo artigo 151, vereador Pastor Adalberto. Obrigado. Nobres vereadores, senhor presidente, eu venho aqui falar um pouco sobre o Conselho Tutelar da nossa cidade. Nós temos hoje 7 casas com 5 conselheiros em 7 casas, ou seja, nós temos 35 conselheiros aqui na cidade de Guarulhos. E eu fui procurado por alguns conselheiros e eles me informaram as condições que eles estão tendo para trabalhar aqui na cidade de Guarulhos com a proteção com as nossas crianças. E uma me mostrou um carro que, ao ligar, o miolo saiu na mão. Ela pediu ajuda para que a prefeitura, para que a secretaria pudesse, então, dar um suporte para eles trabalhar. E aí eu procurei, então, a Secretaria de Gestão. Uma coisa que eles não tinham lá era celulares, ou, aliás, tinha, mas as condições ruins, muito arcaico, os celulares que eles têm ali, eles tinham ali. E eu conversei, então, com o secretário da Secretaria de Gestão, e graças a Deus eles, então, providenciaram, então, novos celulares. Então, eles estão com 7 celulares ali, novos. Mas está faltando muitas coisas, tá? As casas que eles trabalham, falta às vezes internet, não tem condições. E a cada dia que passa, está diminuindo os conselheiros aqui da cidade de Guarulhos. Ou seja, antigamente tinha concorrência, muitas pessoas concorriam ao cargo de conselheiro. Hoje já não tem mais, porque falta as condições. Então, eu procurei o seu secretário, o secretário adjunto da assistência social, e graças a Deus eles estão empenhados para ajudar a casa, aliás, os conselheiros aqui da cidade de Guarulhos. Para encerrar, senhor presidente, eu espero que, no mínimo, dê condições para os nossos conselheiros, mas desde já agradeço a gestão ali da Secretaria de Gestão por estar olhando para os nossos conselheiros, porque eles precisam de um suporte. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Item segundo ao senhor secretário para a leitura. Item segundo. Segundo a discussão e votação do texto do substitutivo número 1 do projeto de lei número 1030 de 2022. Altera a lei municipal 7470 de 4 de maio de 2016 para instituir o Dia Municipal da Base Aérea de São Paulo. Autor, Fausto Miguel Martello. Em discussão? Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Saiu. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente, para justificar meu voto? Para justificar o voto, a vereadora Janete Rocha Pietá.
Senhores vereadores, eu quero parabenizar a iniciativa do vereador presidente Martelo por esse Dia Municipal da Base Aérea. Agora, eu gostaria de, ao entregar na base aérea a aprovação, que a base aérea, que é um lugar de excelência e que tem uma área belíssima, uma verdadeira mata atlântida, ali próximo ao aeroporto, eu gostaria muito que também todos os comandantes, há muitos anos nós fazemos essa solicitação, de que se abrisse para a visitação pública, porque é um lugar de excelência e que merece que a população, que é ordeira, que a população que gosta de fazer caminhadas como eu, possa ter acesso. Aquela região é uma região nobre. Como é uma área militar, claro que tem que se criar condições de visitação pública. Mas, propositor da lei 10.030, vereador e presidente Martelo, converse no sentido de se crie mecanismo da população poder usufruir de uma região tão bonita, de uma mata tão especial. Por isso eu votei favorável, mas faço esse apelo porque será que se marque um fim de semana ou 2 por mês para que a população possa usufruir daquela mata tão bonita que está tão próxima da cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Neste momento, convido ao presidente desta casa, vereador Martelo, para assumir os trabalhos. Obrigado, vereador Gilvan. Passou pela minha cabeça agora que meu avô, Albino Martelo, que faleceu em 1939, com 38 anos, comprou a base aérea, antes de a base aérea ser base aérea. Ele, na época, já andava pelo Jardim Presidente Dutra, era caçador, ou seja, o Gelé não está ouvindo, né? Era caçador, ou seja, não matou onça, mas era codorna, perdiz, a época, né? E tinha uma visão extremamente longa. Ele visualizava que Guarulhos ia crescer. Aí, nesse inteirinho, ele faleceu. Minha avó ficou com 7 filhos, os Martelos, né? O mais velho com 11 e os 2 menores com 2. Ela acabou, junto com o pai do meu avô, acabou perdendo a área por documento e coisa que vale. Depois foi desapropriada pelo governo do estado. Uma lembrança que me veio agora da base aérea da nossa cidade, que muito nos orgulha. Joguei muito futebol lá, com certeza. Quero agradecer a Janete pela fala. A base aérea merece o nosso respeito. A área é sensacional. E falo sempre que, se tiver que fazer uma pista, poderia fazer uma pista do lado da base aérea, que já está limpa, não precisa desapropriar ninguém. Guarulhos precisaria de uma 3ª pista. Tenho falado isso há muito tempo. Participei na construção do Terminal 3, todo o pátio foi a nossa empresa que fez. Tive com o pessoal do Exército em Brasília, falei com os generais, ou seja, eles nada se opuseram para que isso ocorresse. Acho que o governador Tarcísio é que teria que dar uma movimentada. O maior aeroporto do Brasil está aqui, aeroporto de Guarulhos, e é difícil com 2 pistas. 3 terminais, está projetado para um 4º terminal e não temos pista. Nós vamos a Miami, qualquer aeroporto lá tem meia dúzia, 10 pistas para se descer. E aqui tem uma exigência, né, de uma pista para outra, temos que ter X metros. Exagerados, na minha opinião, sendo que
os americanos descem em menos da metade de distância de uma pista a outra. Só para ficar registrado. Então, passamos para o item terceiro. Secretário, para a leitura. Item terceiro. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 34 de 2024. Altera a lei municipal 7470, de 4 de maio de 2016, sobre a consolidação da legislação municipal referente ao calendário oficial de eventos do município de Guarulhos e cria o Dia Municipal de Combate à Dengue. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.